Fala pessoal, boa noite a todos que já estão aí. Então hoje, Quinta dos Monstros, vou escrever aqui. Quinta dos Monstros, com Ney Mesiá. O Ney Mesiá ele vai entrar pelo perfil do Desligador. Então eu já vou falar para vocês o seguinte. Quem quiser já segue o perfil do Desligador, que tem muita informação muito legal e ele vai explicar melhor isso para vocês. Queria que vocês soubessem e aproveitassem ao máximo para fazer todas as perguntas possíveis e imagináveis para o Ney, que se disponibilizou a fazer essa live com a gente. Beleza? Então deixa eu chamar ele aqui. Ih, apertei o botão errado. Deixa eu chamar ele aqui. Aqui. Tá chegando. Um beijo, Mari. Um beijo, Renê. Beijo, Adriano. Beijo, Rodrigo Ângelos. Fala, meu amigo. Tudo bem? E aí, Léo, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Você tava Ah, preocupado com a internet, mas acho que tá bom. tá tudo ok, que bom. Obrigado pelo convite, Léo. Um Não, prazer muito estar aqui legal, muito legal. com Temos você. muita coisa para conversar, né? Vamos. Tem muita pergunta para fazer. E uma coisa que eu queria, eu sempre falo que na quinta-feira, né? Eu falo, é a Quinta dos Monstros, porque eu trago sempre pessoas que eu acho que são muito importantes para a fisioterapia, muito importantes para a ciência. Então a gente junta tudo isso numa quinta-feira e você Uhum. tem o perfil disso. Então eu te agradeço também por se disponibilizar para fazer essa live para a gente aqui. Prazer é meu, Léo. Obrigado, eu tô em débito com você, né? Aquele, lembra que um tempo atrás você falou, você me pediu, você não escreveria um texto sobre modelo biopsicossocial? Isso já passou, me sinto em débito. Verdade! Eu não lembrava. Você lembrou, agora você faz então. Já que você lembrou, então você faz. Ué. Tá Tá bom. certo. Combinado aí. Obrigado por ter lembrado. Cara, me Não, fala uma coisa. Eu gosto de sempre começar a live falando para as pessoas a trajetória. Porque assim, às vezes a pessoa olha a gente bem sucedido, bem estabelecido, com artigos publicados e pacientes e clínica, não sei o quê. E teve um caminho que todo mundo tem uma história triste, uma história de superação, alguma coisa aconteceu de diferente. Conta um pouco como é que foi seu caminho, como é que você chegou a ser pesquisador, como é que você fez essa volta uhum. toda na sua vida para chegar aqui. Ah, boa. Boa noite, pessoal. Mandei boa noite para todo mundo aí que está entrando. Então, sou fisioterapeuta praticamente 21 anos e realmente, né, nos últimos, eu diria que, sei lá, últimos 10 anos, né, ou 11, 12 anos, quando eu entrei no mestrado, que eu comecei realmente, considero que eu comecei na área acadêmica, né, e sempre fui clínico, nunca deixei de ser clínico, né. A primeira formação que eu fiz lá em 2000 e pouquinho depois de ter formado, foi osteopatia pela Escola de Madrid, né? Na época que os professores vinham ao Brasil, os professores de fora, né? No Rio de Janeiro foi a segunda turma que se formou aqui no Rio de Janeiro, aqui no Rio, né? E, e depois, né? Eu sempre atendi muito pacientes de coluna, né? E sempre buscando entender, principalmente, por que as grandes dificuldades com os pacientes, principalmente os pacientes crônicos. E isso me fez uma, seguir uma busca constante, né, de aperfeiçoamento. E quando eu me deparei, quando eu estava no mestrado e principalmente no mestrado, eu fiz mestrado e doutorado em epidemiologia, né, saúde coletiva e epidemiologia, eu acho que é ali que eu me toquei, né, eu falei, cara, eu acho que a, a, tem alguma coisa errada na forma que vamos dizer assim, a dor lombar, as dores crônicas de uma forma geral, mas as dores crônicas de coluna estão sendo gerenciadas, né, no mundo. Tem uma coisa muito errada, algo muito errado, né? Eu só via e ouvia ali já alguma coisa de, né, modelo biopsicossocial, tem que mudar a visão, e eu achava isso muito distante do que era a clínica, né?
Aí até que na minha prática clínica eu comecei já, lendo os artigos, né, e vendo, eu comecei a mudar um pouco a forma de atender os pacientes, né? Comecei a ter uma visão um pouco mais multidimensional, mais ampla, mais aberta. Já comecei a colher resultados interessantes, né, de pacientes que eu julgava no passado, né, muito complexos, passaram a não se tornaram tão complexos. Depois que eu terminei o doutorado, eu ainda não estava na Uniswan, né, e aí eu falei, pô, e agora, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer, terminei o doutorado, pô, não sei o que fazer e tal. Aí eu falei, eu já tinha visto uma formação lá da terapia cognitivo-funcional com Peter O'Sullivan em Londres, eu falei, pô, interessante, isso parece fazer algum sentido, né? E eu já vinha lendo artigos, inclusive já tinha um artigo escrito, um relato de caso escrito, que eu até mandei para um professor lá do grupo dele, que o cara deu uma olhada e tal, falou, pô, realmente é isso mesmo. Até deu uma revisada no artigo. E, e aí, cara, quando eu voltei, eu fiz essa formação, né, em 2014. Quando eu voltei de lá, pô, fiquei realmente muito surpreso, né, com os resultados, né, e isso me fez voltar em 2015. E aí, nesse meio tempo, me convidaram para ser pós-doc lá na Uniswan. Tinha uma bolsa da CAPES de pós-doc lá, e que era meio por nomeação. E aí eu nem conhecia as pessoas, né? Naquela época tinha tão pouca gente, né, com doutorado, e pô, o cara tá publicou um artigo, eu tinha publicado eu nem tinha publicado, na verdade meu artigo acho que saiu depois, eu tinha, no European Spine Journal, um artigo do doutorado, isso aí chamou a atenção, né, mas eu acho que foi antes, de repente, até. E aí fui convidado para ocupar essa bolsa de pós-doc aqui na Uniswan. E aí eu falei, pô, que legal, vou deixar um dia inteiro reservado. E ali eu comecei a escrever artigos que eu já tinha do doutorado e ainda não tinha publicado, comecei a escrever relatos de caso, comecei a ficar com muito interesse e falei, cara, eu quero fazer pesquisa com CFT, com terapia cognitivo funcional. E pô, acabou que as coisas foram fluindo de uma Ó, maneira, tem um rapaz que entrou aí e falou que foi sua banca, um tal de Felipe Reis. Eu não sei se você conhece ele. Olha lá, Esqueci de mencionar, Leandro Nogueira e Felipe Reis, na época verdade. eram os únicos fisioterapeutas que eu conhecia que poderiam, né, ser convidados, porque trabalhavam na área de dor e tinham doutorado. E aí eu convidei eles, foi a melhor coisa que eu fiz, né, porque a gente fez um grande link aí, né, uma amizade, né, super duradoura e parceria, né. E aí eu nessa de 2000 que eu me tornei pós-doc, comecei a publicar e tal, e aí resolvendo 2 anos depois, me contrataram como professor da Uniswan. Mas já como pós-doc eu já estava com doutorando, orientando doutorando e já tinha projeto de ensaio clínico, né? E aí eu comecei, e ao longo do tempo, vendo a maneira que eu estava atendendo os pacientes na clínica, né? Aquela coisa de estar atento vamos dizer assim, a pesquisa alimentou demais, assim, em termos Então, para me sentir um clínico mais confiante, né? é isso que eu queria te perguntar. Quanto que a ciência mudou a sua visão clínica? Porque você veio de um modelo clínico, de repente você virou Uhum. uma chavinha e foi para o científico. Então, quanto que isso encaixou? Quanta coisa você teve que desapegar? Quanta coisa você colocou nova? E como que você conseguiu fazer essa troca? Porque assim, dói, né? Dói, dói. Tem umas coisas que dói. Dói, Você fala, dói, peraí, isso aí não é dói, verdade. dói. Como não é Exato. verdade? Sempre foi, agora não é mais. Então, como é que Exato, foi isso? exato. Eu, assim, já adianto para você, cara. Assim, quando eu fui fazer o estudo do TechSnec com um aluno meu do mestrado, a minha hipótese inicial era de que, pô, é muito provável que a gente vai rejeitar a hipótese nula, vamos encontrar associação aí com o TechSnec, né? E nunca ninguém fez isso. Pô, isso parece ser interessante. Vamos fazer. E era um aluno que ninguém. Sabe aquele aluno de mestrado que chega, entrou no programa, fez a prova, mas não tinha nem orientador, ninguém sabia quem orientar, e o cara, pô, esse aluno tem muita Caiu. dificuldade, caiu para, como era pós-doc, caiu para o Ney, entendeu? Que era novato. Cara, e aí, pô, foi um artigo realmente de uma repercussão. E aí, é aquela coisa, quando vai contra a sua crença, sempre dói, tem uma dor, né? Mas É aí isso.
É o que eu falo, a dose de pensamento elástico, flexível, é o que eu peço todos os dias, né? Porque eu acho que para a gente ter essa capacidade de não ter aquele rebote, né? Aquele backfire effect de que, pô, tá contra Sim. as minhas crenças, eu fico com raiva e eu vou fazer de tudo para defender. A gente hoje está vendo aí isso em massa, né, nas redes sociais, em relação à política, Ah, ao uso de medicamentos, né? Eu fiquei, assim, chocado com o artigo lá do Luiz Correia, lá do grupo, que é não, até mas nosso peraí. colaborador. Eu já tinha ficado chocado, sabe com o quê? Antes um pouco, eu fiquei chocado com a fisioterapia, com aquela briga dos procedimentos invasivos e não invasivos. Cara, como é que a fisioterapia vai brigar por uma Sim, parada que não tinha nenhum tipo de comprovação que justificasse utilizar? nossa, E aí nossa, todo mundo nossa. querendo defender. Eu já fiquei assustado, que eu falei assim, "Mas como que os fisioterapeutas não entendem isso?" E aí agora só piorou, porque eu vejo fisioterapeuta defendendo cloroquina. Você Nossa, não fala, sei se você não, viu. amigo, não pode, para de passar vergonha. Sabe quando o amigo seu tá bêbado na balada, você fala, ó, tá muito, entendeu? Tá muito, para um pouco, entendeu? Tá feio. Mas é É complicado. verdade, Léo. Léo, eu fico, assim, eu fiquei também chocado com esse artigo que saiu ontem, hoje, do grupo lá do Luiz Correia, na Evidence, que é até a revista que eu sou editor associado, a parte de ensaios clínicos. É uma revista que começou agora há pouco, né, tá crescendo, mas ele mostrou que 89% dos médicos, cara, prescreveriam hidroxicloroquina. Cara, porque Assusta, né? é assustador, entendeu? O quão distante os profissionais da saúde estão da ciência, o quão estão, né, vamos dizer assim, fazendo questão de, pô, não tô nem aí, eu vou passar, e não entendem conceitos, né, conceitos básicos Exato. importantes para, vamos dizer assim, nessa situação usar o racional, né? Situação que. Exato, que eu acho que é o que a gente mais precisa nessa hora, né? A gente está numa Uhum, pandemia, a gente está num problema mundial, a gente precisa usar o máximo de informação possível para tomada de decisão. Então, assim, quanto exato. mais você perde algum tipo de informação, a decisão é errada. Você não controla todas as É, variáveis, a decisão é errada. Vamos é falar um pouco verdade. disso. Eu quero que você explique um negócio que eu falo muito, em todas as lives eu falo isso, que é a questão de correlação e causalidade. Uhum, Porque assim, a gente vai entrar nos seus papers, que eu acho fantástico, um monte de papers que eu já tenho até eles aqui para perguntar para você. Mas o uhum. seguinte, como que você consegue explicar, como professor de pós-graduação, essa história da correlação e causalidade? Por quê? Porque eu sempre brinco com aquela história dos divórcios e o consumo de margarina, sabe? Aqueles gráficos Aham, famosos de sim, correlação e causalidade que, olha, são fenômenos que acontecem de forma simultânea, mas não tem correlação. Então, como é que você uhum. explica isso agora dentro de um contexto de saúde? Como é que a gente pode usar uma ferramenta para medir isso? Como é que a gente faz? Que aí a gente vai entrar no paper do TestNet, que é muito legal. Então, Léo, eu acho que também tem assim, um exemplo legal é aquele do consumo de chocolate e número de prêmio Nobel, número de prêmios Nobel, Ah, né? tem Tem um vários. assim, né, que são esses papers meio cômicos, né, que tem Sim, no final do ano, eles sempre publicam nessas grandes revistas, né, que você vê lá essa correlação positiva, né, e que os países, tipo Suíça, os países nórdicos, têm uma quantidade enorme de prêmios, né, e recebem uma quantidade, e consomem muito chocolate, né, então estão correlacionados, né, mas existe uma série de confundidores, de isso não fatores de quer dizer que confusão. se eu for até o mercado e comprar chocolate, eu ganho o Nobel, é isso? Seria ótimo, né? Seria maravilhoso se Não fosse é? É muito assim, mais fácil? muito mais fácil, né? Então a gente sabe que tem uma série de confundidores, né? Que os países têm uma educação que é outro nível, status socioeconômico, educacional, uma série de coisas que vão confundir aí. São, Sim. a gente pode trazer até para a nossa área, né, Léo? Acho que se a gente for pensar, né, uma coisa que foi muito realizada, muito feita, foi assim que surgiu a ressonância magnética, começaram a fazer ressonância de coluna. Então, você tinha dor lombar, como sempre teve, dor lombar, e foi até aumentando ao longo dos anos, das décadas e tal, até a incapacidade aumentando, mas
a gente tem, aí você faz ressonância da população, então você vai encontrar muitas alterações na coluna. E você vai perguntar quem tem dor, você vai, porra, tem muita gente que tem dor. Então, logo, porra, ressonância magnética com alteração é a causa da dor lombar, É né? ali que eu Então, eu tenho acho que que mexer. exatamente. Então, esse é o problema. E aí, isso é a base do modelo biomédico, né? Então, Sim. ali eu tenho que mexer, porque ali eu tenho que fazer exame para ver o que que tem, e é isso, essa alteração. Tem essa alteração, eu vou fazer a injeção de corticoide, é, vou Artrodese. fazer, vou chegar na artrodese, vou fazer, entendeu? Injeção Vai epidural, vou fazer chegar na vários artrodese. tratamentos para uma alteração estrutural que não é a causa da dor do paciente. E, obviamente, você gera um sistema complexo, porque você tem um custo altíssimo de uma coisa que não está Exato. resolvendo. Exatamente. E reforça esse sistema de crença de que a coluna é frágil, né? E que a gente tem que buscar uma causa para tudo, né? Que eu acho que vai muito aí da questão. Pô, alguém veio com uma ideia diferente, né? Que é o George Engels, o psiquiatra. Eu sei que você vai me perguntar isso, né? Mas alguém veio com uma ideia diferente e que, pô, não, cara, vamos ter uma visão, né, mais abrangente de saúde, né? É, e que ele, pô, é aquela história, é tido aquela separação, né? O dualismo entre mente e corpo, né? Então, as coisas relacionadas à mente têm a ver mais com religião, desde que a religião cuida, né? E as coisas do corpo a gente consegue medir em exame. Tudo deve ser medido em exame, né? E testado, né? E hoje a gente pode dizer que boa parte desse tudo que a gente achava que não podia medir está até sendo, né, com as ressonâncias funcionais, com vários exames, a gente está Sim. vendo a neurociência mostrando que, pô, tá vendo isso aí tem mudança estrutural, gera mudança estrutural no cérebro. Quem sabe daqui a algum tempo, vai ter, tem estrutura, a estrutura tem a ver, vai lá e faz uma ressonância no cérebro, Exato. né, uma funcional, vê alteração, né, de substância branca, substância Mas cinzenta e... sabe uma das coisas que eu acho que esse modelo biomédico cresceu muito? Eu acho que porque o fisioterapeuta perdeu a habilidade de avaliar a função. A gente ficou muito preso na dor e a gente ficou muito preso nesse modelo médico de dor e tem a dor aqui. Tem dor quando você faz flexão e extensão? Beleza, vamos engessar, não faz flexão e extensão, tá resolvido o seu problema. Não, velho. E a função da parada? Amplitude de É movimento. Então, assim, verdade. a ação funcional do paciente se perdeu muito. Tanto que eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado, a professora Amélia Pascoal Marques publicou o Manual de Goniometria. E a gente falou assim, nossa, professora, Manual de Goniometria é o livro mais vendido da fisioterapia do Brasil. Porque ninguém sabia fazer uma avaliação de goniometria direito. Então, como é que você vai avaliar as capacidades do seu paciente se você não sabe usar ferramenta para isso? Entendeu? Uma É ferramenta verdade. simples. Então, assim, um paciente com dor lombar tem uma alteração de amplitude de movimento lombar ou não? Um parâmetro super simples para você fazer uma correlação. Então, é complicado. E a gente perdeu, foi para o modelo biomédico e ficou naquele modelo biomédico e aí tem que desengessar de novo e sair, né? Porque desse jeito a É gente não vai verdade. evoluir. É verdade, Léo. Eu acho que você tocou num ponto importante, né? Que eu acho que a função é uma coisa que a gente restabelecer a função é muito a praia do fisioterapeuta, né? E que eu falo, por mais que algumas pessoas questionam, então vocês estão, pô, com essa visão biopsicossocial, estão invadindo a área do psicólogo, mas não, porque o nosso desfecho vai continuar sendo funcionalidade, diminuição de dor, mas realmente essa busca desenfreada pela diminuição de dor, deixando de lado a funcionalidade, eu acho que não é o caminho. Eu acho que eu sempre... a gente até vê agora, a gente até vê que os resultados dos ensaios clínicos, eu acho que a gente consegue, com estratégias em cima da função, redução da função importante, né? E que talvez a gente consegue redução da dor, sim, mas a redução em capacidade funcional acho que ela é mais importante. E Exato. eu acho que o paciente voltar a fazer aquilo que ele deixou de fazer, né? Acho que existe uma probabilidade maior dele em longo prazo até ter um controle de dor maior se ele tiver restabelecido, né, a função por N motivos, do que o contrário, né, o super foco em diminuição de dor, que eu acho que é muito isso, aí leva Sim. muito para os procedimentos invasivos, né, a procedimentos de Sim. redução de dor e tomar muito remédio também, né. Sim. Eu vi outro dia que o Brasil é campeão de automedicação, né?
É um dos top do mundo de automedicação. Então, assim, às vezes a prescrição do remédio não é que tá errada, é que ele nem passou em alguém para prescrever, né? Ele já foi na farmácia e tomou, né? É verdade, é verdade. Sensacional Brasil. isso, né? É. Me fala um negócio, agora que a gente falou de associação e correlação, me fala o seguinte, como é que você chegou no test neck? Porque eu faço sempre, quando eu vou explicar esse negócio em aula, eu dou sempre uma zoadinha com o newspaper neck. Ah, Então, é. assim, se existisse o test neck, ia ter um newspaper neck na época de 70, 80. Porque eu lembro do meu pai e do meu avô lendo jornal horas e horas com aquela posição de flexão. Então, como é que você Exato. fez esse estudo? Conta um pouco dessa metodologia, que foi muito legal esse estudo. É, E mais um que serviu para tirar a nossa crença, né? A gente é. botava a culpa no celular e um monte de vezes que não é isso, né? Então, explica pra gente esse estudo que foi muito legal. Exato. Esse estudo foi, como eu falei, desse meu aluno, né, o Gerson Damasceno, que era um fisioterapeuta e educador físico, e ele trabalhava numa escola, um supletivo, né, até à noite, uma escola, e aí tinha muito jovem ali, adulto jovem, né, e aí ele falou, olha, eu tenho condições, eu falei, você tem condições, né, de fazer uma avaliação, né, desse com um N razoável, né, desse participante, como é que está o uso do celular? Ele falou, realmente já eles têm bastante uso do celular hoje, já naquela época já estava bem alto, né? Ao contrário do meu estudo do doutorado, que não tinha ainda smartphone, as pessoas usavam o celular para falar, né? Então, e aí eu falei, bom, primeira coisa que a gente pode fazer é o seguinte, não tem nada na literatura, né? Então vamos fazer um estudo observacional transversal. Né? Não tinha nada, só tinha aquele estudo. Na mesma época saiu aquele modelo lá do Hans Raj, né? Da carga, né? Daquela Sim. flexão de 25 E quilos e que isso vai danificar. quanto maior a flexão, maior é a carga no disco. É isso, né? Exatamente. Então, e aí saiu reportagem, né? De que é uma grande causa. Isso só me instigou. Eu falei, pô, vamos fazer um estudo para ver com seres humanos e vamos ver, será que esses que a gente olha na rua e que estão nessa posição são realmente as pessoas que têm maior prevalência de dor cervical? Então essa era a primeira pergunta a ser respondida, né? Lembrando que a gente sempre deve partir da hipótese nula de que não existe associação e não aconteceu, a gente Sim, precisava fazer exato. pesquisa, né? A gente precisa ter evidências convincentes para a gente tomar uma medida de saúde pública de que vamos prevenir, pessoal, cuidado, tem que vir na caixa, né, do celular já dizendo que o celular vai fazer mal, porque isso, que tal. Já até teve político querendo aprovar isso, sabia? Já teve. E aí a gente fez, o que ele fez? Ele avaliou 150, né, participantes de 18 e 21 anos, né, se não me engano. Vocês avaliaram com um questionário? Questionário e fotografou, pedindo eles para usarem, digitarem alguma Tá. coisa no celular, né? Distraídos e tal, e fotografar de perfil eles usando. Então, você via que tinha gente, né, nas fotos, gente com flexão, mais, menos, né? Então, tinham vários graus ali de flexão durante o uso do celular. Porque a pergunta, né, por que surgiu também esse desenho, né, de certa maneira, se a gente for pensar assim, o que o fisioterapeuta tende a fazer? Olhar, bater o olho, e esse cara tá ferrado, essa cervical dele, É. coitada, né? Porque esse cara usa, né? Então era uma pergunta simples. Então será que se essas pessoas que estão usando o celular dessa maneira são as pessoas que mais têm dor cervical? Então, e aí a gente foi, né, fizemos lá a coleta, 150 ele conseguiu fazer muito bem a coleta, super sistemático, né, e aplicou o questionário vendo tempo de uso, né, perguntou o tempo de uso do celular, que foi bem alto, né. É claro que o tempo de uso a gente pode aperfeiçoar, quem sabe a gente em breve vai ter o próprio celular, né, de todo mundo dizendo o tempo de uso de uma forma mais acurada, né. E aí a gente viu várias outras coisas, né? Visão, alteração visual, tempo de. Que mais? Que outras questões a gente viu? Aí todas aquelas variáveis sociodemográficas, para a gente considerar Sedentarismo, acho como. que também, não foi? Na verdade, eu acho que a gente não usou questionário de atividade física, mas no estudo atual, que eu vou falar um pouco também, que já está submetido, está lá em revisão no European Journal of Pain,
Depois eu vou falar um pouquinho do que a gente fez de diferente. A gente tentou, né, nos estudos que a gente continuou nessa linha, apesar do estudo ter Tá. sido negativo, a gente resolveu continuar nessa linha, justamente porque a gente fez cócegas na crença popular, né? Deu uma Exato. cosquinha, né? Mas peraí, Uma deixa eu te falar um cosquinha. negócio importante. Depois que esse estudo foi publicado, ele estourou na imprensa, porque assim, conta como é que foi porque assim, esse seu estudo foi comentado em vários, no The Países Guardian, do não foi? mundo. Numa revista da Foi. Austrália, uma Austrália, porrada Nova de lugar. Zelândia. Então, você não é que você tirou uma crença, você deu com o pé na porta da crença que É, todo mundo tinha como isso enraizado. Eu tô em flexão, exatamente. tô com dor cervical. É, Claro. exato, exato. E aí o que aconteceu, né? A gente não encontrou associação, né? E aí eu falei, caraca, nenhuma associação, tá? Não sei o que, fiquei assim, bem surpreso, né? Aí resolvemos, mandamos, cara, foi assim, e foram várias rejeições, rejeição em The Spine Journal, Spine, eu acho que foi, até Manual Therapy na época também rejeitou, Journal of Physiotherapy, e aí foi na European Spine Journal, foi tentativa e erro. Cara, e aí quando foi naquela, porra, quando saiu, cara, o negócio no Twitter saiu espalhando, cara. E aí eu acho que como tinha muita gente que já falava assim, que não davam ouvidos a essas pessoas, e que, pô, isso Exato. não tem nada a ver, cara, isso não tem nada a ver, isso provavelmente não tem nada a ver, não tem evidência. Quando eles pegaram, pô, a primeira evidência, por mais que ela tenha várias limitações, é a primeira evidência com seres humanos ali que mostra que, pô, Sim. não é por aí, né? Ou seja, a gente parte da hipótese nula e a gente já tem alguma evidência e não há associação, a gente não encontrou evidência convincente já no primeiro estudo, pô, já fica mais animado. Então, essas pessoas começaram a divulgar. Então, tem um fisioterapeuta na Inglaterra que o cara tinha muitos contatos, era de uma associação lá, então ele colocou em vários jornais, ele falou em vários jornais e citou o nosso estudo, né? E eu dei entrevista da CBN, então foi um negócio assim, tanto Verdade, o que CBN Rio, né? é, tanto que o estudo ele é o quinto mais, vamos dizer assim, divulgado, né, maior alcance na internet, nas redes sociais, já na internet, da história do European Spine Journal. Da idade dele, ele é o primeiro, mas de toda a história, ele é o quinto. Ainda se você for ver lá o Altmetrics, né, que é esse índice que mede isso, super alto, né? Isso aí melhorou um pouquinho o seu índice H, né? Sim, esse daí é um artigo que com certeza vai subir. Eu nem sei agora quantas citações, mas ele já está. Vira e mexe eu recebo aí alerta de citação, já tem bastante Mas citação. você sabe o que eu faço? Em sala de aula, eu coloco a foto de uma pessoa no celular. E aí eu falo assim, me fala uma coisa, vocês acham que a exposição ao celular por muitas horas por dia tem uma correlação com dor cervical? Aí os alunos ficam assim, agora eles já estão um pouco mais espertos. Mas no começo era assim, lógico que tem, tem não sei o quê. E aí eu mostro o resultado do paper. Eu falo assim, não tem. Então, agora o que a gente faz? A gente para de botar a culpa nas coisas que não tem nada a ver. E aí, me fala agora que você continuou esse estudo agora? Como é que você. Sim, sim, Léo. É o seguinte, aí a gente falou assim, bom, o que a gente vai fazer? Vamos continuar o estudo, né? Porque a gente quer, vamos dizer, continuar batendo, como você falou, demos um pontapé na porta, Vamos ampliar agora a vamos amostra, entrar. melhorar a metodologia, né? Exatamente. Vamos pegar aí, pô, a idades, faixa etária ampla, mais ampla, né? De Tá. adulto. Vocês N, pegou de o N, 18 a 21, né? No primeiro? é, isso. Agora esse segundo, ó, faixa etária mais ampla, 500 e pouco, o Tá. N. Idade, isso que eu já falei, faixa etária, que é mais? Usamos o Cron, né? Medimos a angulação da flexão, né? Agora Tá. uma medida objetiva, porque o outro foi subjetivo, os Tá. fisioterapeutas avaliavam e classificavam, né? Que mais? Botamos questionário de dependência de uso, questões psicossociais, sono, aí foi super assim, Fiquei sabendo que multidimensional. vai ter um patrocínio até da Apple agora, né? Porque você.
Ah, vamos ver, quem sabe a Apple não ajuda a divulgar o resultado, né? Não Faz é? Não, seria uma pelo menos. ótima. Assim, não, pode falar que o Porra. negócio que não é culpa minha, dor cervical. Olha aí, ó. Exatamente, exatamente. E eu, Léo, eu sou um cara ex-crônico de dor cervical, então eu sei muito bem, cara, eu senti na pele o que é ter dor cervical, e eu sei muito bem que o, pô, o celular, você ficar na... Eu sou um tech snacker, né? Eu É, sou um... Então eu tenho, assim, vira e mexe as pessoas tiram foto minha em congresso, na posição e tal, e é interessante porque a gente teve essa vontade, né? Vamos continuar porque continuam muitas pessoas questionando as deficiências, então a gente supriu essas deficiências, e isso é um primeiro estudo, mas ele ainda é transversal. Aí tá. a única deficiência que ficou, e a gente fez o longitudinal, estamos fazendo o longitudinal. Então a gente pegou aquele pessoal que tinha dor na linha de base, tiramos, ficamos só com quem não tinha dor, acompanhar um ano e vamos ver ali os novos casos, se esses novos casos têm associação com a postura Tex-Neck. Que aí eu acho que se a gente não encontra é para fechar, né? Aí fecha, Tá. entendeu? Não Aí encontra, fecha a tampa do fecha o caixão, assunto, esquece. exatamente. Exato. Exatamente, essa é a ideia. Né? Porque o que eu percebo é o seguinte, a gente não tem outros grupos de pesquisa pesquisando exatamente o TechSnack. Tem muita gente pesquisando o uso do celular, o tempo de uso, não sei o quê. Só que acho que a visão, às vezes, até do próprio pesquisador, é uma visão meio desconectada da clínica. Então eles não percebem que, cara, como é ruim a pessoa ficar se culpando porque agora eu não posso toda a minha família ficar falando da minha postura, do meu uso do celular, Sim. né, me enchendo o saco. E aí tem que ficar corrigindo toda hora. E às vezes está com dor persistente porque está se autocorrigindo toda hora, né? Tá Sim. tenso, né? Tá aquela coisa Hipervigilante, né? hipervigilante, exatamente. E uma outra coisa, eu vi que no mesmo grupo vocês fizeram um outro estudo de correlação da mochila das crianças, não foi isso? Não, na verdade, esse daí, cara, esse daí não, da mochila, na verdade, peraí, eu não fiz Foi, sim, estudo. senhor. Eu vi seu nome aqui, pô. Ah, não, na verdade, eu publiquei um post Isso. falando sobre o peso da mochila. Só que esse foi uma revisão sistemática, que é aquela revisão sistemática dos 10%, né, que não tem nada a ver, Ah, usar mais que não. 10%. Desculpa, desculpa. Eu confundi. Aqui, o paper da Eurospine também, que é de 2013, que é a associação entre os hábitos posturais em casa e dor lombar em adolescentes. Isso. Então, uma Verdade, coisa desculpa. Fui eu interessante que que a gente. confundi aqui. Uma coisa interessante nesse paper aí é o seguinte, ó. Que foi Isso foi mais um ou paper menos a mesma metodologia que vocês fizeram para outro tipo de coisa, foi isso? A metodologia de parecido, de correlação, estudo. pegar essa ferramenta. Exatamente. Tá. Mas o que a gente fez, o que eu fiz nesse aí? Eu fui ver hábitos posturais, né, em adolescentes, né, no ensino médio, na escola pública. E uma coisa interessante dessa pesquisa, mais até assim, indo além do que está no paper, é que os participantes usavam mochila levíssima, os livros ficavam no colégio, tinha pouco livro, um ou outro não tinha, né, não tinha livro, aquela coisa do ensino público aqui do Rio de Janeiro, ensino médio, né, estadual bem deficiente, Abacalhado. né, bem avacalhado. E aí, uma outra coisa, eles não tinham ainda o uso do smartphone, não tinha peso da mochila praticamente nenhum, e tinham dor cervical pra caceta, tinha dor lombar pra caceta. Então você vê uma série de outros fatores aí Exato. interagindo, né, para gerar dor que não são esses que a gente costumava ter uma crença forte, né, em relação a isso. E um achado assim nesse estudo teve um achado não de lombar, não teve um achado assim importante, mas um achado interessante, né, que apesar, né, do TechSnack a gente não tem que encontrar associação dessa questão de olhar para a postura, né? Da postura em flexão ser um sinal de que pô, esse pescoço está em perigo. A gente eu encontrei uma interação entre quem ficava muitas horas vendo TV na cama em flexão, com muita flexão, e com dor cervical aguda, né? Interessante. Isso é um estudo transversal, né? Tem uma série de vieses, daí
Sim. Mas é interessante porque é também assim, talvez até para contrabalancear, não é porque a gente vai ignorar completamente esse tipo de coisa, né? Mas é de postura, ignorar absurdamente. Mas eu acho que talvez o hábito de antes de dormir ficar numa posição de muita flexão, cheio de travesseiro para ver uma TV baixa, aí eu acho que a TV está no lugar errado, né? A TV baixa e Sim, você deitado na cama, né? É uma questão exato. ergonômica, talvez, né? Diferentemente do celular, de olhar para baixo, como você falou do newspaper, porra, todo mundo sempre olhou para baixo para estudar, para ler, para escrever, e agora a gente está no celular, está em outros, né, outras coisas, Mas outros dispositivos. uma coisa, quer ver? Você se formou em fisioterapia em que ano? 99. Tá, eu sou de 2000. O que que acontece? A gente veio de uma época que a gente tinha uma correlação dentro da faculdade, e você sabe disso, que alteração postural causa dor. Você veio Sem disso. dúvida. Você Uhum, veio disso. Então, por isso que eu falo de uhum. quebrar, esses papers vêm quebrando a crença. Então, assim, alteração degenerativa da coluna não tem relação com dor. Alteração degenerativa do ombro não tem relação com dor. Alteração degenerativa cervical também não. É Death isso. neck também não tem. Então, assim, para quebrar tudo isso que foi construído ao longo de anos e anos e anos na fisioterapia, precisa fazer mais estudo mesmo. E bater na cara de todo mundo de É novo. isso, é isso. Isso é um dos motivos. A gente muito mal comparando, né? Mas é igual o tabagismo, né? E câncer de pulmão e cigarro. O cara, pô, Down e Hill eles tiveram que fazer um estudo com os médicos em Londres, né? Para convencer os médicos que aquilo ali Exato. causava câncer, entendeu? E foram vários estudos um atrás do outro. A indústria do tabagismo, né? Tentando não aceitar. E aqui eu acho que a indústria do nocebo, né? Tá tentando não aceitar de jeito Eu nenhum não que. sei como pode Entendeu? chamar, mas é muito complicado. É a indústria do A nocebo. educação, né, de postura e dor é muito forte para a gente, né? Tem a É, história do qual é a melhor postura, tem a história... E assim, a melhor postura qual que é? Se eu te perguntar isso, o que você responde? Eu vou saber qual que é a melhor postura. exatamente. Como diz, muitos dizem, é a próxima, né? É mudar, é movimento, Exato. é variabilidade, né? Eu acho que é muito interessante, né? Eu tenho uns feedbacks muito legais, assim, né? De que, pô, depois que você pô, me deu aquela dica de ficar mais relaxado, né? De sentar mais relaxado, não ficar me preocupando, né? E, cara, mudou demais. Eu estou muito menos tenso, muito menos tensão nessa região, né? Que aliás tensão nessa região, né, do trapézio parece, tem visão sistemática que mostra que é um fator de risco para desenvolver crise, né, se você já tem aquela tensão, e muitas vezes é por isso também, né, eu acho que o meu ombro tá alto demais, então tem que baixar, a minha torácica tá corcunda, então eu tenho que ficar me Mas esticando, então o alguém cara fica um falou, robô, falou, mas ele foi um alguém profissional da falou, saúde, né, na exato, alguém mídia e tá falou aí, que a pelve estava assim, ó, e por isso que tinha dor lombar. é, Entendeu? Alguém exatamente, a falou gente, isso. Alguém falou que é, valgo de joelho causava dor no joelho. Entendeu? é, Porque a gente tinha que é botar a culpa em verdade. alguém. Aí a gente colocou a Uhum. culpa em coisa errada e a gente criou no paciente um monte de crença problemática. E agora é o nosso trabalho de novo desfazer a merda que a gente fez. É Entendeu? verdade. Eu falo que eu fui um cara que contribuiu muito para isso. Porque eu trabalhei com Eu terapia também. manual, com trabalhos posturais, fiz curso de RPG, de GTS, não sei o quê. Então eu fiz Uhum. isso. Então agora eu me sinto na obrigação de fazer o contrário, né? Uhum. Exato, exato. E isso daí não significa que eu vi aqui a pergunta, né, da ciência ergonômica está errada. Não, não está errada, Não, mas tem muitos conceitos, a gente tem que ser baseado em evidência. Tem coisas da ergonomia que funcionam, outras não. Se você for exato, pegar os livros antigos da ergonomia e seguir cegamente, é problemático. Você não está exato. atualizando, né? Muita coisa a gente vai fazer, tem que ter, é igual ao nosso armário, né? A gente tem que fazer uma arrumação de vez em quando e doar algumas coisas, né? Assim como eu acho que até a própria formação do fisioterapeuta na Sim. graduação precisa fazer essa arrumação e ver, pô, tem coisa que, cara, pô, vamos tirar e vamos colocar outras aqui que a gente Ó, sabe que isso vai fazer diferença, né? esse negócio de análise ergonômica, eu tenho uma experiência muito interessante. Eu trabalhava com qualidade de vida na empresa, análise ergonômica e tal. Aí nós pegamos uma empresa que tinha 350 funcionários. Aí 50 funcionários do escritório. Fizemos todas as modificações do escritório possíveis e imagináveis, aplicamos a NR17,
regulamos tudo bonitinho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Na outra parte da empresa, a gente não conseguiu mudar muito, que era uma metalúrgica. Então, o que a gente fez? A gente colocou um grupo de corrida e caminhada. As queixas do pessoal do escritório ficou praticamente a mesma. O pessoal do chão da fábrica melhorou muito nas queixas de dores, porque eles saíram do sedentarismo. Claro, claro. Então, às vezes, a análise ergonômica e o sedentarismo, entre um e outro, o sedentarismo pode ser pior, em muitos casos. Pode ser um fator de risco muito maior. Não tenho dúvida. E outra coisa, o que é mais legal, né? É você fazer uma caminhada, uma corrida, ou ficar sentado se corrigindo, ou preocupado demais, né? E por isso que eu falo, a ergonomia, ela tem exagerado essa preocupação. Você botar a altura certa da tela, a distância do teclado, parece na mesa, fazer diferença. Tem uma série de coisas. Sim. Ok, agora querer que o ser humano fique estático, perfeito, 8 horas. Esse é o problema. Aí vem um pouco dessa coisa antiga, old school, eu acho que tem que ser atualizado, né? E a gente vai vendo com as evidências e que, caramba, pô, não é bem assim como eu pensava, foi contra a minha crença, doeu, mas daqui a pouco passa, entendeu? E que a gente, daqui a pouco passa, você incorpora. Eu já não sinto mais dor nenhuma em relação ao TechSnack, eu senti em um momento. Entendeu? É a coisa da, eu era fanático por estabilização segmentar, cara. Eu era, dava aula em pós e achava que aquilo ali era, cara, melhor exercício para dor lombar, não sei o quê. E aí você, vê que, cara, não é bem assim. Não é bem assim. Segura o umbigo, murcha a barriga. Exatamente. Entendeu? Eu gerei muita hipervigilância em muita gente, né? Também, de que, essa ideia é fixa, entendeu? Então, eu acho que é muito interessante, assim, em breve a gente vai aí, o Igor tá aí, o Igor Correia, que está agora fazendo a pesquisa do TechSnack, tá assistindo aqui a missão, isso aí, vamos continuar, e ele tá também com sangue nos olhos de, vamos mostrar aí o resultado disso aí, claro que a gente não sabe ainda se é positivo. O legal do primeiro foi que ele foi para a imprensa. E eu lembro quando eu estava fazendo uma matéria com um professor de epidemiologia lá na Faculdade de Medicina, ele falou assim, eu vou mostrar um negócio para vocês que vocês vão se assustar, mas é a pura realidade do cientista no Brasil. Ó, o Igor falando aí, ó. Olha aí. 70% do que sai na imprensa sobre estudos científicos tem interpretações erradas. 70%. Meu, é muita coisa. É distorcer praticamente 70% da informação científica para passar para a população, porque a imprensa tem o papel de fazer essa comunicação e está fazendo 70% das vezes de forma errada. Aí é demais, né? Realmente. E com o TechSnack não foi isso, porque assim, vocês falavam assim, não, isso não tem relação, não é assim, e a imprensa seguiu exatamente o que vocês falaram. Então foi a comunicação de vocês no paper também foi muito boa, foi muito clara. Então, parabéns, porque ficou muito legal isso. Valeu, obrigado. E isso mostra que até um jornalista que não tem o conhecimento científico conseguiu ter a informação para passar, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, realmente foi assim, super, super importante, né, esse paper e eu acho que os próximos aí, eu tô ansioso, porque eu acho que os próximos vão ser bem interessantes. Por quê? Porque as pessoas continuam postando, continuam, né, vamos dizer assim, difundindo essa informação, né? E os pacientes, eles ficam chocados, né? Quando eu falo e mostro e tal, né? Com um jeitinho, caramba, é mesmo? Até que faz sentido isso aí, né? Aí a gente faz experiência, né, cara? Às vezes, eu recentemente até revisei um artigo, né? Não vou falar de quem é, não vou falar, não sei nem se vai ser aceito ou não, que eu fiquei, assim, muito surpreso. Revisei um artigo numa revista importante, e que, cara, o que estava, estudo longitudinal, a associação que foi encontrada foi só em mulher, não encontrou associação nenhuma com postura com dor, né? Mas encontrou associação entre aqueles que tinham a postura ereta em tal idade com dor mais à frente. Então foi o contrário, cara. Exatamente o contrário. Ereta, exatamente o contrário. Aí talvez tenha uma série de outras questões aí envolvidas aí, né, psicossociais, que eles também não avaliaram. Talvez essa pessoa seja mais ansiosa, né? Mais ansiosa, fica mais tensa, mais contraída. Então, uma série para explicar por que a postura meio que está sinalizando alguma coisa ali, talvez. E também a própria
uma série de fatores interagindo aí, psicossociais e físicos, né? E motores, mas o fato foi, assim, surpreendente, né? Foi o contrário do que se esperava. Então, eu acho que outra coisa também que a gente escreveu uma carta para o The Spine Journal, né? Não sei se chegou a ver essa carta, que foi justamente Acho que eu li. rebatendo uma carta de uns neurocirurgiões, né? Que eles falavam assim, né? Nós, como neurocirurgiões, estamos muito preocupados porque está aumentando muito dor cervical, então o problema é o celular. E aí falou uma série de coisas, porque vai causar degeneração, causar isso, aquilo, não sei o que, discopatia degenerativa. Aí a gente fez a carta ali, escrevemos tintim por tintim, rebatendo, né? E foi assim. Só que interessante o seguinte, que a carta do cara falando coisa negativa saiu acho que no New York Times. Aí a nossa, quando saiu, eu falei, pô, podia sair também, né? Mas não saiu. A carta Não não teve deu. repercussão, não bateu, não foi, né? Mas aí um argumento interessante contra essa questão do modelo biomecânico do Hans Raj é que mostrar pegar aquele vídeo daquele indiano que bota a moto na cabeça, já viu? Botou a moto na cabeça e Sobe sobe no ônibus, no né? ônibus, né? Entendeu? Então, quantos quilos? Por mais leve que seja aquela moto, cara, é pesadinha, né? Então, assim, os estudos com cadáveres mostram que aguenta aí 250 quilos, não é 25 quilos, Sim, entendeu? Até colapsar. Então, não é tão frágil assim, é muito menos frágil que se diz por aí, né? Então, acho que exato. E você falou um negócio que era a minha outra pergunta. Eu queria que você fizesse o seguinte. Queria que você explicasse o que é entender o paciente dentro do modelo biopsicossocial. Porque eu escutei uma frase, eu não lembro qual foi o pesquisador, que ele falou assim: modelo biopsicossocial é que nem sexo de adolescente. A gente sabe que existe, sabe que tem gente fazendo, não sabe fazer, mas não consegue explicar como é que faz. Então, assim, o que é isso e como é que você usa isso no seu dia a dia? Então, isso eu acho que realmente é muito interessante. Eu considero, não sei se você já viu aquele estudo que eu até muito tempo atrás eu postei, né, que é uma tomografia do tórax e aí tem algo errado na tomografia, que é um gorilazinho Ah, pequenininho, verdade, verdade, verdade. que Esse a estudo é maior muito parte legal. dos como é que seja, dos radiologistas experientes só viam os tumorezinhos e não chegava o gorila, porque eles estavam acostumados a ver os tumores, né? E eu sempre falo, muitas vezes eu falo, pô, eu acho que eu enxerguei um gorila, pode ser, tem vários outros gorilas aí que eu não estou enxergando, que é a chamada cegueira inatencional, aquilo que a gente ainda não aprendeu, a gente não sabe que existe, a gente, caramba, Ignora. não existe, não ignora, não é normal isso, né? Sim. Então, é como eu falei, eu via muito É a também, assim, bênção da cara, ignorância. Ser ignorante é uma bênção. exatamente, Entendeu? Você não exatamente, saber essas coisas é ótimo. Você fica tranquilo. Entendeu? sofre Agora, o menos, duro é quando você sabe e não consegue usar. é verdade. E aí, o modelo biopsicossocial, ele era muito para mim, realmente, no início, eu falei, caraca, utópico, parece uma utopia eu tô vendo isso, eu via lá os artigos, lá, os editoriais do Peter O'Sullivan, eu falei, cara, interessantíssimo, mas, porra, como é que a gente vai conseguir colocar isso? E hoje, cara, eu posso te dizer que para mim foi assim uma grande revolução. E eu vejo uns feedbacks de pessoas, de fisioterapeutas que estão entrando assim mais nessa esfera, né, conseguindo perceber resultados super interessantes, né? E aí essa questão do making sense of pain, né, da fase inicial desse processo, né, que a dor fazia sentido para o paciente. E aí envolve muito a questão da aliança terapêutica, né, de técnicas de são técnicas que vêm da psicologia que fazem com que a gente consiga enriquecer mais esse nosso É, relacionamento, né? mas não estamos sendo psicólogos. Estamos usando De jeito ferramentas, nenhum. ferramentas de comunicação da psicologia a nosso Exatamente. favor. É isso, né? Porque senão você Exatamente, sabe eu que acho. extrapola, né? Você sabe que a galera Claro, vai querer claro. tratar de depressão, de ansiedade. Exatamente. Não, exatamente. Eu acho que. E é muito. Eu tive uma experiência, assim, quando eu voltei de Londres com uma paciente que ela tinha caído. Ela tinha saído do táxi, uma senhora. O táxi arrancou, a porta bateu, prendeu no casaco dela, foi arrastada. E aí ela chegou, imagina, até o casaco sair por cima, né?
E aí ela chegou, eu tive isso, esse acidente, ela estava no meio de uma depressão, né? E eu falei, lógico, pô, já sabe, caramba, tá em depressão, não é um momento, chegou justamente, eu tinha acabado, na semana seguinte que eu cheguei, né, de Londres. Tinha feito a formação, acho que pela primeira vez, se eu não me engano, né, em 2014. E aí essa paciente, ela me contou, falou o seguinte, e aí eu fiz a ressonância, viu que tinha ruptura do meu manguito, não sei o que, vou operar, não sei o que, mas eu surpreendi, né, o médico ficou surpreso, porque eu consigo levantar os braços, mas dói, né, então por isso que eu tô aqui, não sei o que, eu acho. E ela bem assim, bem magra e com aquela muito abatida, falando de um jeito, né, assim, a pessoa está no meio da mesma depressão bem assim profunda e que foi depois desse processo, né, desse acidente, desse trauma. E aí ela chegou, e a queixa dela principal era, meu maior problema, eu vim aqui pelo seguinte, eu não consigo mais jantar. Aí eu falei, mas por que a senhora não consegue jantar? Porque eu boto no micro-ondas, e o micro-ondas fica no alto, então a minha janta eu não tenho conseguido esquentar o prato, porque aí ela fez o gestual assim, ó, levantando, sabe, com um cara de sofrimento. E aí, conversa vai, conversa vem, aí veio, aí eu ouvi, deixei ela falar mais, fiz espelhamento, olhei nos olhos, fiz questionamentos reflexivos, e ela começou a Inclusive, contar. tem um vídeo de um paper seu muito legal você explicando isso, não é? Eu já vi esse Sim, vídeo, é sim. sensacional. Aonde está esse vídeo que eu quero que a galera veja? Depois eu mando para você, cara. Tá no, Beleza. ele tem o link dele, tem de dor cervical, tem de lombar, Isso, dois, então, são artigos que têm vídeos suplementares, então isso. Ficou disponível para muito todo legal. mundo. Você explica muito Eu bem mando, isso. Ficou muito legal mesmo. mando para você. E aí, cara, ela é, aí, qual foi o tratamento? Foi, eu ouvi, ela falou coisas para mim, assim, aí falou um monte de problemas familiares, eu só ouvindo, aí chorou, e eu ouvindo na minha e tal, não sei o que, e tal. Fui na hora que eu fui para a função, simplesmente eu pedi para ela, ó, relaxa os ombros, solta os ombros, vamos lá, pensa no movimento, como é que era esse movimento antes desse problema, vamos lá, volta no tempo um pouquinho e tal, ela fez um pouco de magética e dali a pouco levanta agora solta. Porque o que ela estava fazendo? Ela estava levantando em rotação interna, né? Ela levantava Sim, fazendo isso, né? Rotação interna. fazer a E aí o que proteção que... toda. Aí eu pedi para ela fazer assim, com os cotovelos mais baixos, mais relaxados, ela, ai, nossa, assim não dói, não incomoda. Aí repeti, ok. Aí ela ficou super feliz. Mas o que mais interessante de tudo foi que quando ela foi sair, ela tirou 6 notas de R$ 100 da carteira. E falou, aí eu, não é isso tudo não, minha consulta. Aí ela, mas, nossa, eu ia pagar o meu psiquiatra. Já economizou, Aí, economizou. aí eu falei, aí pensei cá comigo, eu falei, não, olha só. Aí ela falou assim, poxa, ia ser bem mais barato se eu viesse aqui do que você ouviu coisas que eu nunca falei para ninguém. Cara, aí eu fiquei Mas é que chocado. você Aí eu falei conseguiu assim, estabelecer a aliança terapêutica. Essa relação foi fundamental, né, exato, cara? exato, exatamente. Eu não me senti também psicólogo, me senti preparado para tratar Exato. depressão, nem por isso, mas eu me senti feliz por ter ouvido a paciente sem julgamento, Sim. né? E isso é muito legal, né? E aí aí eu falei, não, ó, eu não sou profissional preparado, habilitado para isso, para tratar esse tipo de coisa, não sei o quê, porque ela até insistiu um pouquinho, assim. Cara, tempos depois, muito tempo depois, essa paciente, isso foi em 2014, né? 2017, por aí, 2016, ela voltou, era outra pessoa, e ela teve uma dor na cervical, não sei o quê. E ela me disse, você sabe que depois daquilo aquilo me ajudou demais, eu me senti muito melhor, olha, você me ouviu como ninguém ouviu, e tal, e ainda falou mal do psiquiatra, né? Sim, Tipo, cara, assim, a minha impressão é que o psiquiatra estava na zona de conforto total, e ela gastando dinheiro direto, né? sim. E o cara já estava naquela, vários anos, né? Tá fazendo tratamento, eu não sei qual era o tipo de tratamento que ele fazia com ela, não tem detalhes, mas muito interessante
o quanto a gente pode enriquecer a aliança terapêutica e facilitar na hora que a gente vai para a função. Então, na hora que foi para a função, que é um objetivo, ela estava relaxada, ela estava confiante. Sim. Se eu podia pedir para ela dar cambalhotas, que de repente ela ia ficar super feliz, né? Então, essa Entendi. é um... Ó, agora é o seguinte, chegou na parte da live da pergunta mais importante de todas e só vale a sua resposta se a galera subir o joinha. Se não subir o joinha, você tem que continuar falando outras coisas. Então agora é o seguinte, o que é uma merda? Olha lá quem chegou. Cara, uma merda é a gente não ter humildade para aceitar as incertezas. Eu acho que, em geral, dá para isso para a gente extrapolar para toda a vida, né? Eu acho que isso para mim é uma merda, entendeu? E complementando, é uma merda a gente ver que a maior parte dos profissionais da saúde, dos médicos, prescrevem cloroquina. Isso é uma merda também. Isso é uma merda. Né? Essa não cabe na tela. É isso aí, cara. Olha lá. Então, assim. Ó, valeu a merda então, ó. Olha lá. Subiu o joinha, subiu o joinha. Passei no teste. Passou. Porque às vezes o pessoal quer fazer política quando fala da merda, entendeu? Aqui não é o Senado. Aqui não é o Senado. Exatamente. Aqui é pra falar mesmo, entendeu? É uma merda mesmo, entendeu? Não tem essa. É verdade. Ó, é isso aí. Uma coisa. A gente está acabando o nosso tempo. Eu queria te agradecer pelo show de conhecimento aí. Parabéns pelos seus papers. E fala aí pra galera, quem quiser seguir, segue aqui o perfil, ó. Desligador. Isso aí. Tá bom? É isso aí. Pessoal, não deixe de seguir o Desligador. O Desligador é uma página que conta com os meus orientandos de mestrado, doutorado, pós-doc, com a colaboração de todos, e a gente tenta divulgar as pesquisas ali, né, coisas interessantes. E é isso. E também o Ney Mesiar também, não deixe de seguir, que eu estou sempre postando as coisas que tem no Desligador também. Obrigado, Léo, pela oportunidade. Grande prazer conversar contigo. E obrigado a todo mundo aí. Não, ó, é para seguir, galera. Segue lá e depois me manda os vídeos que eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Manda, pode deixar. Tá Manda bom? sim, Léo. Muito Valeu, obrigado. Léo. Parabéns e continua mandando bem nas publicações aí que eu vou ler tudo e passo para todo mundo. Valeu, obrigado, Léo. Um abração. Beijo, valeu, tchau. Valeu. Galera, muito legal. Espero que vocês tenham gostado e aprendido muito com esse cara. Tá vendo? Que é aquele jeitinho tranquilo, carioca, tal. E olha o que vem de conhecimento junto com tudo isso. Então, como sempre, os papers eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Beijo pra vocês, se cuidem. E semana que vem tem mais Quinta dos Monstros. Fiquem ligados. Beijo. Tchau.